Bom dia, meus amados irmãos, meus queridos amigos. Quero dizer que para nós é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui nessa transmissão para vos levar a mensagem da palavra de Deus e certamente tenha certeza que para nós é uma honra saber que você está aí do outro lado, nos assistindo, participando desta transmissão, e mais que isso, com o intuito, com o propósito e o interesse de ouvir aquilo que Deus quer falar e vai falar ao seu coração, através da sua santa palavra. Que Deus possa, assim, falar grandemente, poderosamente ao seu coração e que você possa entender o recado do Senhor e assim tomar uma decisão na sua vida, se por acaso você ainda não tomou. Queremos nesse instante dar início a este culto, orando ao Senhor, e para tanto eu quero pedir ao irmão Heber, que está aqui conosco, nossa família reunida, graças a Deus, adorando ao nosso Deus, pedir para que Deus possa nos abençoar e que este culto seja mais um culto abençoado para a minha, para a sua, para a nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de estar neste momento, ó Pai, te louvando, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, este culto nessa manhã. Que tudo que venhamos a fazer aqui, ó Pai, que seja para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. Amém. Seja abençoando também, Senhor, Teu servo que trará a mensagem nesta manhã. Que o Senhor possa, Senhor, estar usando ele, ó Pai, para que o Senhor possa passar o seu recado, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja para nós, ó Pai. E que nós, Senhor, que estamos escutando, ó Pai, possamos estar atentos para ouvir a sua mensagem nessa manhã. Amém, Jesus. Nos abençoa, Senhor, e tudo que venhamos a fazer. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido a você a abrir o seu cantor no hino de número 447. Queremos adorar o nosso Deus com este louvor 447. Nunca ouvir de Cristo. Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo. Deixas que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa que as almas preciosas a Deus ou não sejam levadas a Cristo, pois virão quando Cristo vier outra vez. A nós nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa se entrares sem joias no céu, por não teres trazido alma a Cristo, ou não venhas tu ser acusado de réu, por não teres falado de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou
este cálice jamais. Pede a Deus graça, irmão, para dar testemunho de Cristo, para ninguém no juízo exclamar com razão: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Vamos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-lhe da graça de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, de não deixarmos ninguém, no dia do juízo de Deus, nos acusar por termos deixado de falar de Cristo para alguém. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 33, do versículo 7 ao versículo 11. Ezequiel, um dos profetas maiores. Nós estaremos lendo capítulo 33, do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: a ti, pois, o filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Que Deus se digne de abençoar a sua palavra em nossos corações. Queremos falar nesta manhã, embasado no seguinte tema: o compromisso do atalaia. Meus amados, nesse texto nós podemos observar que Deus, ele faz questão de lembrar ao profeta Ezequiel que ele é um atalaia, que ele foi designado para ser um atalaia ou um vigia. A vigilância é decorrente de um possível perigo que possa acontecer. Ninguém se põe a posto a vigiar, a uma vigilância, se não estiver suspeita de um perigo. E Deus, ele conscientiza, ele chama a atenção de Ezequiel para que ele não esqueça que ele foi designado para desempenhar aquela função, aquele papel de um atalaia, de um vigia. O vigia não pode dormir, ao contrário, o inimigo que está sempre à espreita pode lhe surpreender e lhe causar prejuízos irreversíveis. Por isso, assim como Ezequiel, esta mensagem não ficou restrita a Ezequiel, essa mensagem é para nós hoje, não é? Para que nós possamos também estar atentos e, assim como
Ezequiel, nós também avisarmos do perigo que o mundo, porque Ezequiel aqui foi designado para falar ao povo de Israel do pecado, da iniquidade, da rebeldia, da desobediência que eles estavam praticando contra Deus. E Deus ameaça, Deus promete, Deus diz que vai que virá contra o pecado daquele povo, contra a iniquidade, mas que primeiro Ezequiel deveria avisar, deveria alertar ao povo, porque a espada iria descer, a espada de Deus iria descer contra aquele povo, mas aquele povo não deveria ser punido, enganado, ser pego de surpresa. Então Deus estava avisando, principalmente para que eles tivessem a lembrança, para que eles tivessem a oportunidade, para que eles tomassem uma decisão de rever a sua situação diante de Deus e até impedir nas suas atitudes que Deus derramasse o seu castigo, que Deus descesse a espada e punisse cada um deles em decorrência do seu pecado. Então, de forma que nós também precisamos lembrar de que, assim como Deus falou com Ezequiel, Deus está falando também conosco. Para tanto, devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. É lógico, né? Precisamos avisar o mundo, precisamos alertar o mundo, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos a todas as investidas do inimigo, porque a palavra de Deus diz que Satanás, ele acostuma chegar de maneira sutil, não é? E nos pegar de surpresa. Então, esse é um dos perigos que nós enfrentamos e a palavra de Deus está nos alertando. E é lógico que nós precisamos nos revestir do poder de Deus, como está escrito lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a 18. E continuar, lógico, né? Vigiando, orientado pelo conselho do apóstolo Pedro, quando ele diz na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele vive ao vosso derredor, tentando lhe devorar. De forma que Ezequiel, ele foi escolhido, ele foi separado, ele foi chamado, e Deus lhe deu uma ordem para que ele pudesse avisar, não é? A palavra de Deus, avisar de que Deus estaria já próximo a descer e a agir contra o povo de Israel. Quero apresentar nesse texto de Ezequiel, o qual nós estamos meditando, algumas responsabilidades do vigia. O vigia tem a sua responsabilidade. Não é só estar olhando, não é só estar fiscalizando, não é só estar atento, com a sua atenção desviada exclusivamente para que, quando o perigo chegar, ele possa atacá-lo. Não é só isso não. Deus fala aqui, na sua palavra, no versículo de número 7 que nós lemos, ele diz, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia. E qual é a responsabilidade de Ezequiel? Como profeta, um homem de Deus, como atalaia, como aquele que está atento ao perigo e como aquele que, em decorrência do perigo, tem que avisar o povo. Que perigo era esse? O perigo era de justamente Deus descer com a sua espada e agir contra aquele povo rebelde. Então, Ezequiel avisou. Ele foi chamado por Deus, ele foi orientado por Deus para avisar aquele povo, para que aquele povo tivesse consciência das coisas que eles estavam praticando e pudessem rever a sua situação, a sua vida, o seu comportamento, o seu testemunho diante de Deus. E aí, uma possível correção. Mas, tratando-se da responsabilidade, de uma das responsabilidades do vigia ou do atalaia, nós encontramos aqui, é que Deus falando, versículo 7, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará. Esta é ou seja, a primeira responsabilidade que nós encontramos nesse texto de Ezequiel. Ouvir da boca de Deus a sua orientação,
ouvir da boca de Deus a sua palavra e transmitir. Os olhos devem ver e seus ouvidos ouvirem. E transmitir a palavra, transmitir o conselho, transmitir a alerta, transmitir a orientação, para que o povo pudesse saber que Deus estava ouvindo, Deus estava vendo, Deus estava sabendo, Deus estava sentindo. E, imediatamente, se aquele povo não voltassem, eles iriam sofrer a punição de Deus. Então, de forma que Ezequiel, ele foi chamado para isso. Deus avisa e fala para Ezequiel que ele deveria avisar ao povo: ouvirás a palavra da minha boca e irá anunciará da minha parte. O recado de Ezequiel não era dele próprio, sim a mensagem de Deus. Ele apenas seria o atalaia, seria aquele instrumento que Deus estava usando para transmitir a sua palavra, para transmitir o seu recado, para transmitir àquele povo de que eles iriam ser punidos, porque Deus estava sabendo de tudo, estava ciente de tudo, e diga-se de passagem, ele não estava se agradando do comportamento daquele povo. Então, deve advertir, não é? A segunda responsabilidade, Ezequiel deveria advertir até que os ouvintes reconhecessem que eles mereciam a morte por causa dos seus pecados. Já pensou? Observe que o versículo 8, Deus, ele é sucinto, Deus é taxativo, Deus não deixa nada em subterfúgio, nada em suspeita, nada em confusão. Ele é claro quando ele disse, no versículo 8, a segunda responsabilidade de Ezequiel seria o quê? Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, olha aí, e tu não falares, diz a palavra do Senhor, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, versículo 8, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Meus queridos, é muita responsabilidade. Às vezes, o crente, ele acha que esta mensagem, por estar no Velho Testamento, foi falada a Ezequiel, foi direcionada ao povo de Israel, somente? Não. Essa mensagem é para mim, é para você. Aquelas almas que eu, que você, que nós não falamos para elas do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, do perigo que eles correm e de que se eles morrerem na situação que estão, eles irão para o inferno. Porque o inferno não é uma brincadeira, o inferno não é um conto de fada, o inferno não é uma ilusão, o inferno é uma realidade. E nós temos essa responsabilidade, essa obrigação, esse dever de avisar ao povo, avisar ao mundo. E se não avisarmos, se deixarmos a oportunidade passar, a palavra de Deus, é Deus quem está falando. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Ou seja, Deus, no dia do juízo de Deus, ele vai cobrar. E você ouviu, certamente, o que o hino falou. Não deixe que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Porque é a nossa obrigação. A morte é a recompensa do pecado, consequência da desobediência de Adão, da qual todo mundo, todas as pessoas, todas as nações se tornaram participantes. A Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, diz a palavra de Deus: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Depois do pecado, a herança maldita que o homem teve, por esse malefício procedido de Adão, foi
justamente o pecado. O castigo que Deus deu para o pecado. Assim como Ezequiel, nós também temos que avisar ao ímpio para que ele não morra, vá para o inferno e Deus um dia venha requerer de nós a perdição daquela alma. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele diz na sua primeira carta, capítulo 9, verso 16, se anuncia o evangelho. É lógico que aqui entra, não é? Aqui entra a pregação da palavra. Aqui entra a divulgação do evangelho. Aqui entra o anúncio de que Jesus morreu por todo mundo. Então Paulo diz, se anuncio o evangelho, não tenho que de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar esse evangelho. E é baseado nesse texto, é baseado nessa palavra, é baseado nessa situação de que nós iremos, que Deus irá requerer de nós as almas perdidas se nós não avisarmos, que Paulo diz que pesa sobre nós essa obrigação. Em segundo lugar, ou seja, a segunda responsabilidade não é nossa. Tem a nossa responsabilidade, teve a responsabilidade de Ezequiel na sua época, quando ele foi chamado e designado para aquilo, mas também tem a responsabilidade dos advertidos. Você vê que Deus distribui, sem sombra de dúvida, Deus distribui. E ele diz que tem a responsabilidade dos advertidos. Eles não têm desculpa. Ou eles não terão desculpas no último dia, se aqui estão ouvindo, se já ouviram, se irão ouvir e morrerem na sua impiedade, eles não terão desculpas de chegar diante do Senhor e dizer para Deus, eu não ouvi falar de ti. Em Lucas capítulo 13, versículo de 1 a 5, observe o que a palavra do Senhor diz. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Observe a leitura da palavra. Não vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não tem um mais culpado do que outro, não. Todos são culpados se morrerem na sua iniquidade, se morrerem no seu pecado. Então, diante de Deus, terão que prestar contas. E aqueles que morreram sem Cristo, certamente já sairão daqui condenados ao inferno. Não porque Deus condenou, não porque Jesus condenou. Muito pelo contrário, Deus mandou Jesus, o seu único filho, para morrer no lugar do mundo inteiro e salvar as almas daqueles que querem aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Porém, quem não quer, já sai daqui condenado. Lá em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, Jesus, orientando os seus discípulos, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, justamente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele diz, quem crê tem a vida eterna. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está. O homem, ele auto se condena ao inferno, quando ele rejeita aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, sair da sua impiedade, sair da sua culpa, sair da sua condenação, para entrar no céu, livre da perdição. Então, meus amados, no juízo de Deus, não terão motivo para dizer, nunca me falaram de Cristo. Até porque, por isso, Deus deixou a advertência, o convite, um ao lado do outro, para uma maior aceitação. No livro de João, capítulo 3, versículo 36, nós encontramos a palavra do Senhor falando
o seguinte. João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus não quer exercer a sua ira sobre a sua vida. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, acessando a essa transmissão e que ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, lembre-se, se não houver uma decisão ao lado de Cristo, você estará permitindo que Deus exerça a sua ira contra a você. A ira de Deus não é pelo coração de Deus, é pelo que você decidiu da sua vida. É você quem decide. O que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez. Que foi mandar Jesus Cristo morrer no seu lugar. Agora você está sendo advertido, você está sendo orientado, você está sendo avisado para que você, se ainda não fez uma decisão, você faça para sair dessa situação de condenado. No dia do juízo, no dia do julgamento, ninguém poderá culpar alguém, pois a escolha é feita aqui, decorrente do aviso de Deus. A Bíblia é precisa quando ela diz que nós seremos responsáveis pelos nossos pecados e responsabilizados por eles. Eu sou responsável pelo que eu faço e serei cobrado, serei responsabilizado pela prática do meu pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, observe o que a Bíblia diz. Ezequiel 18, 20, diz a palavra: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deus é justo, amados. Deus é justo. Deus é justo. Então é necessário que saibamos disso, para não ficarmos enganados. Essa justiça de Deus já foi demonstrada no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Vocês lembram do episódio de Adão e Eva? Deus avisou Adão, olha só, Deus nunca enganou, nem engana, nem vai enganar ninguém. Tudo de Deus é nas claras. Tudo de Deus é transparente. Tudo de Deus é para avisar o homem o propósito de Deus. Quando mandou Jesus Cristo vir ao mundo morrer por toda a humanidade, foi justamente avisando que se o homem morresse sem Cristo, iria para o inferno. Então, Deus avisou a Adão, não avisou? Olha, de toda a árvore do jardim, de todo o fruto do jardim você pode comer, menos aquele. O que aconteceu? Adão foi e comeu. Quando Deus veio a Adão, Adão disse o quê? A desculpa de Adão foi que a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Quando Deus foi à mulher, o que foi que a mulher disse? A serpente me enganou e me deu do fruto e disse que não faria mal e eu comi. Meus amados, mas Deus, Ele não deixou ninguém ali impune. Ele puniu Adão, não foi? Qual foi a punição de Adão? Que ele comeria no suor do seu rosto. Ele puniu Eva. Qual foi a punição de Eva? Com dor darás à luz a filhos. E puniu a serpente. Qual foi a serpente? A punição da serpente? Se arrastar sobre a terra por todo o tempo. E do pó da terra se alimentar. Então, a palavra do Senhor diz aqui, Gênesis capítulo 3, vamos para lá? Gênesis capítulo 3, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus apenas para provar aquilo que nós estamos falando. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Foi quando Deus desceu,
A Bíblia diz que Deus descia, conversava com Adão todos os dias, porém, nesse dia que Adão pecou, Deus desceu, Adão se escondeu. E diz a palavra, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei? Observe, Deus tinha dito a ele para não comer, e ele comeu. Que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Olha a desculpa, colocando a culpa na mulher. Versículo 13. E disse o Senhor, Deus, à mulher, por que fizeste isto? Vem a mulher com a desculpa. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Veja o versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás por todos os dias da tua vida. E agora, meus amados, veja só. E a mulher disse, e porém, versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirás a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste a árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí está Deus dando a cada um o castigo merecido, diga-se de passagem, pelo pecado. Ninguém ficou impune, não adiantou Adão se desculpar e culpar Eva, não adiantou Eva culpar a serpente, não adiantou nada, porque Deus sabia, Deus estava vendo, Deus estava ciente de tudo. Então, de forma que a responsabilidade de avisar é nossa. Deus é justo, ele não inocenta o culpado e nem culpa o inocente. Não é verdade? Deus não culpa o inocente não, meus queridos. Deus é o justo juiz. Viu? Então cabe a nós rever o nosso conceito de vida, rever a nossa situação e, a partir do momento que existem os erros, os deslizes, o pecado, corrigir diante de Deus. Em terceiro lugar, temos aqui o chamado da graça de Deus. O versículo 11 de Ezequiel diz assim, versículo 11, dize-lhe, olha que Deus está continuamente mandando Ezequiel falar. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que morrer? Pelo pecado, pela iniquidade, pela depravação? Não vale, não vale. Deus, com seu amor, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, ele dá oportunidade ao homem a rever a sua situação. Deus quer aqui um novo nascimento. O novo nascimento é obra do Espírito Santo. Se faz necessário ouvir a voz, ele chama, oferecendo ao pecador o seu tríplice ministério. Você sabia que o Espírito Santo de Deus ele tem um tríplice ministério? Tem? Vamos conhecer esse tríplice ministério do Espírito Santo de Deus? João, capítulo 16, encontramos a palavra do Senhor dizendo aqui no versículo 7, o tríplice ministério do Espírito Santo. Todavia digo-vos a verdade. Jesus falando aqui nas suas últimas instruções aos seus discípulos.
Ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. De forma que o Espírito Santo, ele é responsável, ele está encarregado de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que o homem ouve a voz do Espírito Santo de Deus, e ele não atende, e ele não abre o seu coração, e ele rejeita, e ele repudia, com a sua rebeldia, ele não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, a partir desse momento, ele fez a pior coisa e cometeu o pior pecado de toda a sua vida, porque para o pecado da rejeição não existe perdão. Não existe perdão. Você rejeitou a Cristo e morreu, você não foi perdoado. O perdão é quando você reconhece que é um pecador, aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Aí Deus, a Bíblia diz que Deus não olha para os pecados cometidos anteriormente. Não olha. E aí você é salvo. O desejo de Deus é que todo homem se arrependa, como o versículo disse aqui, no versículo 11 nós encontramos. Mas também na segunda carta do apóstolo Pedro, nós encontramos Deus falando. Ou seja, podemos considerar uma repetição do versículo 11 de Ezequiel. Olha o que Deus fala em segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo de número 9. Segunda carta de Pedro, 3, verso 9. Observe como Deus é maravilhoso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esta é a paciência de Deus. Esta é a longanimidade de Deus. Deus aguardando, Deus esperando para que você reconheça, para que você se conscientize do seu pecado, da sua condição e venha a Ele, para que você não morra como ímpio e vá para o inferno. Deus é compassivo para com o homem e dá oportunidade a todos, chamando com amor divino, que é bem evidente na palavra da cruz, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Lembra disso? Deus é maravilhoso. Mesmo a multidão gritando: crucifica-o, Jesus pregado, Jesus cravado ali na cruz, coroa de espinhos, ele foi esbofeteado, ele foi humilhado, e ali, esvaziando-se em sangue, com os seus algozes, inclusive aos seus pés, ele diz, olha para aquela multidão, e que todos ali eram culpados da crucificação de Jesus. Porque Jesus não morreu à toa. Jesus não morreu em vão. Embora tenha morrido inocente, porque ele não tinha nenhum pecado para ser crucificado. Não. Mas embora tudo isso, o amor de Deus é tão grande, que mesmo Jesus naquela cruz, ele olha para aquela multidão e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Nós encontramos esse texto, esta palavra, esta frase, em Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33. Ele diz: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos,
lançaram sorte. O que é isso? O que você acha que é isso? É o amor de Deus. É a graça de Deus. Não é? Deus oferece o perdão, Deus chama, Deus adverte do perigo e mostra o meio como escapar. Depende de cada um tomar a sua decisão. Na insistência de Deus é demonstrada o seu amor pelas almas perdidas. Deus insiste, meu amado. Deus quer que você escape da condenação, entregando a sua vida a Ele. Observe que aqui em Jeremias, capítulo 6, Jeremias capítulo 6, versículo de número 17, diz assim a Bíblia: também pus atalaia sobre vós, dizendo, estais atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Olha a rebeldia do povo. Deus coloca o atalaia para avisar, mas as pessoas, na sua incredulidade, na sua rebeldia, elas dizem, quero saber de nada não, quero ouvir nada. E aí, não tem desculpa quando chegar na presença de Deus e querer dizer para Deus que não ouviu falar dele. Deus insiste. Quando você insiste é porque você é teimoso. Não é que Deus seja teimoso. Não é? É porque Deus quer, dando oportunidade, que você se converta para escapar do inferno. Ezequiel capítulo 2, encerrando assim a nossa meditação. Ezequiel capítulo 2, versículo, começando do 1, diz aqui a palavra de Deus, clara e objetiva. Deus falando. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. A palavra não é de Ezequiel. Ezequiel está sendo o instrumento transmissor da palavra para aquele povo. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, versículo 5. Porque eles são casas rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Viu aí? E tu, ó filho do homem, não o temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as tuas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casas rebeldes. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Deus sabia, Deus conhecia o coração daquele povo, sabia que eles iriam rejeitar a mensagem de Ezequiel. Mas sabe o que é importante aqui? Creio que você pegou. É que eles tinham que ouvir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O importante é que alguém fale, para que não haja desculpa no último dia, no dia do juízo de Deus. Quem ouvir e aceitar a advertência de Deus, salvará a sua alma. Você está pronto para ouvir? Mais ainda, para aceitar? Todo pecado é perdoado, menos a rejeição ao Filho de Deus. O povo de Israel, eles sofreram porque não ouviram, ou melhor, ouviram, mas não deram atenção. Não deram crédito e pagaram por isso. Que você possa, nesta manhã, ter aprendido, que esta palavra fique na sua mente e no seu coração, para que você medite. Deus continua avisando ao mundo inteiro que Ele
está para mandar Jesus Cristo, o seu Filho, vir a este mundo. Primeiro, buscar os salvos. E segundo, julgar o mundo com justiça e equidade. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um hino? Ainda temos tempo. Vamos cantar o hino 210 do cantor cristão. Cristo continua chamando. O convite continua para todos aqueles que estão ouvindo. Cristo te chama com muito eterno amor. Ó pecador, vem atender. Dele não fujas com fútil temor. Vem a Jesus te render. Cristo te chama com eterno amor. Ó pecador, vem atender. Dele não fujas com fútil temor. Vem a Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor. Vem, atende com fé a chamada de amor. Cristo te chama para vir descansar. Ó pecador, vem atender. Teu grande peso te quer ignorar. Vem a Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor. Vem, atende com fé a chamada de amor. Cristo deseja, pois, te perdoar. Ó pecador, vem atender. Tudo Ele fez para te resgatar. Vem a Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor. Vem, atende com fé a chamada de amor. Cristo de novo se põe a chamar. Ó pecador, vem atender. Corre depressa, se vem te entregar. Nada te deves deter. Ó pecador, eis o Senhor. Vem, atende com fé a chamada de amor. Queremos lembrar aos nossos irmãos, a toda a igreja e a todos que estão nos ouvindo, para que possamos continuar em atitude de oração, orando pelos enfermos, especialmente aquelas pessoas que nós temos conhecimento, que é a irmã Gislene, o irmão Grécio e o seu filho. Orar pelos demais, orar pelo irmão Edivaldo, que está se recuperando do seu problema de saúde. Certamente Deus está no controle. Orar pelos idosos da igreja, as idosas. Temos a irmã Maria Baiana, a irmã Berlisa, a irmã Irene, a irmã Malvina, a irmã Francisca, a irmã Senira, que é a esposa do pastor Josué, assim como ele e sua família. Vamos orar pela família do pastor Domiciano, ele e sua família e sua saúde, né? Orar pelo pastor Uziel, que os irmãos também orem pela minha família e pela nossa saúde. E para que Deus possa, assim, continuar nos abençoando. Orar pelo irmão Alecrim, né? O irmão Alecrim, creio que seja mais um
idoso que nós temos na nossa igreja, além da irmã Maria Baiana, né? Então, meus amados, nós devemos lembrar desses irmãos para orar. Orar pela irmã Flávia, lá de Lauro de Freitas, nossa irmã em Cristo, toda a sua família, para que aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo possam ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e falar dele. Também, eu quero lembrar os irmãos que às 18 horas, o pastor Ziel estará transmitindo o culto da Igreja Batista em Pérola 2 e também o pastor Domiciano às 19h30, cultuando também ao Senhor. Então vamos estar a postos para participar dessas programações. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, Pai de infinita graça, louvamos o Teu nome porque podemos dizer como Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pelo dom da vida, pela salvação, pela oportunidade que temos de transmitir a Tua palavra, que ela possa ter alcançado, ó Deus, o desejo do Teu coração, chegando até os ouvidos e aos corações daqueles que necessitam da Tua salvação. Pai querido, abençoa todas as famílias da Tua casa de oração, os enfermos, os idosos, que o Senhor cuide de todos nós, pois nós dependemos unicamente do Senhor. Abençoa o trabalho à noite, que a Tua palavra possa ser mais uma vez transmitida e que possamos, Pai, que possa trazer refrigério ao nosso coração. Nos abençoe nesse dia, continue na direção de nossa vida. Perdoe em nome de Jesus os nossos pecados. Fica conosco. Nós te oramos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo Messias, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Estamos assim despedidos.